Vamos orar para dar início à nossa escola dominical de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por já termos tido um tempo de adoração ao Senhor. Obrigado pela instrução da Tua palavra. E pedimos que o Senhor também, nesse momento de reflexão, possa conduzir o nosso coração a uma obediência clara, que o Senhor também possa restaurar o nosso coração e que nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, espero que todos vocês estejam aproveitando aí a escola bíblica bem. E nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro grande ciclo, primeiro semestre. Nós teremos, contando com essa aula, mais 3, então 4 últimas aulas aí, para nós entrarmos no período de recesso, que vai se estender por todo o mês de julho. E nós voltamos aí na segunda semana de agosto com as novas aulas. E nós tivemos uma jornada bastante interessante, no sentido de muita instrução, na verdade. Então, nessa etapa final, eu escolhi, e faz parte do nosso planejamento, nós temos uma pegada um pouquinho mais devocional, de reflexão, até para a gente poder digerir tudo de informação que nós tivemos até agora, e vocês têm acesso a todos os slides e tal, mas esses últimos 4 encontros são 4 encontros muito especiais, porque serão baseados nesse livro aqui, Surpreendido por Jesus. Alguém já leu esse livro aqui? Esse livro aqui, na verdade, é a sequência de um outro, do mesmo autor, Danny Ortland, é um pastor presbiteriano nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Manso e Humilde, que é um livraço também. Esses 2 livros foram as minhas melhores leituras no ano passado. Então, de tão bom que eles foram, eu resolvi trazer para a gente ter meio que uma experiência de clube de livros, sabe? Mas algo bem mais direcionado. E é lógico, o meu desejo é poder ler capítulo a capítulo com vocês, discutir. Mas se a gente fizer isso, a gente não sai desse livro esse ano. Então, o livro tem 12 capítulos, mas nós vamos condensar esses 12 capítulos nos 4 encontros. E qual que é o cerne desse livro, pessoal? O cerne desse livro é nos convidar a conhecermos um pouquinho mais sobre Jesus no seu lado subversivo. Quando a gente fala subversivo, é um negócio, uma faceta meio diferente, meio que a contrafluxo daquilo que Jesus ensinou, daquilo que era padrão da época. E o Danny Ortland, ele divide esse livro em 4 partes, que são exatamente as partes relacionadas aos evangelhos, aos 4 evangelhos. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é uma ótima leitura que vai te conduzir a uma visão, por um lado, introdutória, mas uma visão bem legal sobre como a graça de Jesus se manifesta nos 4 evangelhos. O subtítulo é A Graça Subversiva nos 4 Evangelhos. Então vamos ver um pouquinho sobre o conteúdo do primeiro capítulo, só para você ter um gosto daquilo que nós temos aqui nesse livro. E como você não está com o livro, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Abra lá e nós vamos ver aí juntos essa parte. Mateus 19, nós vamos ver do versículo 16 ao versículo 28. 28 não, até o versículo 30. 16 ao 30. É uma história que você conhece demais. Deixa aberto aí. Antes de ler, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o Evangelho e qual a ênfase do Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelhos, pessoal. E esses evangelhos, na sua maioria, narram sobre histórias semelhantes de Jesus. Entretanto, por nós termos 4 evangelhos, cada evangelho apresenta Jesus numa perspectiva peculiar ao autor que escreveu aquele evangelho. Então, quais são os 4 evangelistas que nós temos? Pergunta de classe de criança. Primeiro é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ter perguntado em algum momento da sua vida, mas por que 4 evangelhos? Se eu leio é um igual ao outro. É um igual ao outro, mas assim, não tanto. Você vai ler João, você vai ver que é um evangelho super diferente. Por quê? Porque João foi escrito por último. Então, João já tem os 3 evangelhos já escritos e ele faz uma apreciação mais, vamos dizer assim, mais geral e mais teológica sobre Jesus. Mas os 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja,
Mateus, Marcos e Lucas olham para Jesus de uma perspectiva parecida. Notem, parecida, não igual. Então, os três evangelistas contam histórias, as mesmas narrativas, mas com nuances diferentes. Ou seja, é a perspectiva do autor. O que o autor ele quer defender por meio da narrativa que ele está apresentando. Então, Mateus é o tema de hoje e você vai perceber que faz muito sentido essa história estar aqui justamente no Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, óbvio, né? Não poderia ser por Lucas ou pelo Rodrigo, porque se chama Mateus. E Mateus era um dos discípulos de Jesus, não é? Mateus era o quê? Qual que era a Não vale dizer que é autista, hein? Mateus era o quê? Mateus era cobrador de impostos. Mas mais do que isso, Mateus era judeu. E Mateus escreve o evangelho com 28 capítulos. Mas não é porque Mateus tem 28 capítulos que Mateus é o mais longo, porque o mais longo é Lucas. Lucas tem 22 capítulos, eu acho, ou 24. Mas em termos de extensão de texto, Lucas é maior do que Mateus. Mateus tem o objetivo claro, dentro do seu evangelho, de apresentar Jesus como a resposta final a todas as expectativas criadas pela vinda do Messias e pela vinda do Salvador no Antigo Testamento. Então você vai ler Mateus, principalmente nos primeiros capítulos, toda hora Mateus está falando o seguinte, isso aconteceu para se cumprir a profecia de tal pessoa. Isso aconteceu para se cumprir o tal profeta. Por quê? Porque Jesus, ele é apreciado de uma forma nele nós encontrarmos todas as respostas às questões levantadas pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai falar da vinda de um Salvador, da restauração de todas as coisas, da restauração do povo de Deus, do perdão dos pecados. Tudo isso, ele é completado de forma definitiva na pessoa de Jesus. Então, a questão do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus é algo muito presente. Isso está relacionado também à forma como as pessoas viviam na época de Jesus. Na época de Jesus, nós tínhamos várias formas das pessoas lerem o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus. Existiam pessoas que interpretavam a Bíblia num sentido mais leve, livre, num sentido mais ritualístico, que são os saduceus. Os saduceus eram formados basicamente pelos sacerdotes da época, e nós temos algumas características dos saduceus, por exemplo. Os saduceus não acreditavam em quê? Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo. Então era aquela forma mais racional de você interpretar as escrituras. Tinha também os fariseus. Os fariseus são um dos grandes vilões. Mas os fariseus desempenharam um aspecto muito bom na cultura e no povo judaico, porque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos 400 anos. E nesses 400 anos, quem segurou a barra de ensinar o povo a lei foram toda a tradição que vai culminar nos fariseus na época de Jesus. Por que Jesus tem tanta bronca dos fariseus? É que os fariseus, eles caíram num erro que todos nós podemos cair, que é começar bem, mas terminar mal. Né? Da sua boa intenção ser corrompida ao longo do tempo. Então a ênfase dos fariseus era o quê? Ensinar a lei, aplicar a lei, viver de acordo com a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? A lei se transformou em algo muito mais importante do que agradar o coração de Deus. Algo que era para ser o meio que conduz a um fim, se transformou no próprio fim. Por isso que Jesus chamava os fariseus de quê? De hipócritas. Por quê? Porque eles praticavam algo exteriormente, quando o coração deles estava longe de Deus. Então veja só que situação difícil Jesus está encarando aqui. O Filho de Deus, na plenitude dos tempos, Deus Pai olhou para Jesus e falou o seguinte, deu hora, né? Bora Pai, então vamos para a terra. Jesus veio para a terra. E Jesus encontrou um contexto espiritual e um contexto religioso muito complicado, de muita aparência. Sabe quando você performa um ritual, mas esse ritual não tem nada a ver? É o que nós aprendemos hoje na mensagem. Você entrega a Deus uma oferta totalmente desconectada com a sua vida. Aquilo que você crê ser obediência, na verdade era um ato de desobediência. Por isso que essa primeira metade do livro, e os irmãos vão ter a oportunidade de ver isso quando tiverem em mãos, lida com essa questão dupla.
né? E a primeira parte que aprecia Mateus tem como subtítulo a surpresa da obediência desobediente. Então, aquilo que as pessoas consideravam como um ato de obediência a Deus, na verdade era um ato de desobediência. E quando Jesus ensinou o outro caminho, esse ato, na visão dos fariseus, era um ato de desobediência, que na verdade era um ato de obediência a Deus. Ficou confuso? Aquilo que nós fazemos para Deus pode, por causa da nossa fraqueza, ser corrompida. Vamos pegar como exemplo o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele foi lá perseguir os cristãos lá na cidade de Damasco. Paulo fez isso porque Paulo era mau, que Paulo era da gangue, que Paulo queria ver sangue, que Paulo era um sujeito, sabe, que não prestava? Não. Paulo, ele afirma na sua autobiografia que ele era zeloso à lei. Então Paulo tinha a convicção plena, de acordo com a educação que ele teve no Antigo Testamento, e ele era uma pessoa versada, ele tinha como professor uma das pessoas mais brilhantes do contexto judaico da época, que era o professor Gamaliel, e ele perseguiu os cristãos na convicção de que ele estava fazendo algo de bom para Deus. Por quê? Porque esses cristãos aqui estão bagunçando todo o judaísmo, então vão perseguir eles. Mas aquilo que Paulo considerava como obediência a Deus, na perspectiva de Deus, era o quê? Desobediência. Tanto é que Jesus aparece para Paulo e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem é esse cara? Né? Vai ver que eu estou vendo um anjo, vai ver que eu estou vendo algo que os profetas do Antigo Testamento viram, né? Vai ver que eu sou uma pessoa privilegiada, eu estou no caminho certo. E o que aquela voz diz? Eu sou Jesus quem você persegue. Ih, me dei mal então. Aquilo que eu estava fazendo, com a convicção que eu estava obedecendo a Deus, na verdade estava desobedecendo a Deus. Depende da perspectiva com qual você aprecia as coisas. Às vezes, você tem que ser desobediente aos padrões estabelecidos pelo mundo. E pelas nossas próprias interpretações sobre a própria palavra de Deus, que as pessoas acham convenção, mas que nós temos a convicção de que Deus não está nesse negócio. E às vezes as pessoas podem nos chamar de desobedientes, mas na verdade diante de Deus nós estamos sendo obedientes, e isso acontece. E isso é a tônica no Evangelho de Mateus. Jesus sempre está discutindo com a liderança religiosa, tentando chamá-los ao quê? Ao que é o cerne da lei. Então, o pessoal ficou muito legalista, sabe? Legalista e moralista. Então, o cara pega a lei e a lei vira o quê? Vira o seu próprio Deus. Você vive em função daquela lei e esquece que aquela lei, ela tem um propósito muito maior do que regular aquilo que você pode ou não pode fazer. A lei tem um espírito. Não é quem faz direito aqui. Não tem o espírito da lei? Não tem a intenção do constituinte? Não tem a intenção do legislador, que tem que ser apreciado para além da própria letra? Tem a intenção de Deus, tem o coração de Deus aí. E Jesus vem como uma bomba dentro desse contexto. Jesus olha para o templo e todo mundo está lá impressionado com o templo. E o templo de Jerusalém era uma das maravilhas da antiguidade. Você viu o templo era todo ele, é forrado que fala? Todo ele forrado com revestido, é lógico que vai saber, né? Com pedra branca que era polida, então batia o sol no templo, o templo literalmente brilhava. E todo mundo subia para o templo, aquele negócio suntuoso, que na época de Herodes era aquela maravilha toda. E o pessoal impressionado, e Jesus olhava para o templo e falava o quê? Isso tudo não vai sobrar pedra sobre pedra. Então a perspectiva que Jesus nos dá para enxergar as coisas nos livra de uma vida moralista e nos aproxima de uma vida do Evangelho. O Evangelho não é moralista. O Evangelho está interessado em questões muito mais profundas do que regular o que você pode ou o que você não pode fazer. Ainda que isso faça parte da nossa ética como cristãos, mas não é o cerne. Tendo feito esse preâmbulo, veja só a história que nós temos aí em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Quem pergunta isso está perguntando em que sentido? Jesus, o que eu tenho que fazer para passar na média? Né? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Então me fala o mínimo. Né? O que eu tenho que fazer para passar, né? Para dar um pulinho do inferno para o céu? Então você já vê que Jesus vai lidar com uma situação difícil aqui. É um rico. Respondeu Jesus o quê? Versículo 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? É aqui que a gente entende por que Jesus está
fazendo uma crítica à pergunta. Bom, é só Deus. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça o quê? Os mandamentos. Beleza. Entrou no cerne da discussão do que é cumprir os mandamentos na perspectiva dos judeus. Você guarda os mandamentos. Nós fizemos uma série inteira sobre os 10 mandamentos, não foi? Agora vamos ver como que isso funciona na prática. Quer ter a vida eterna? Guarda os mandamentos. Aí o jovem rico pergunta o quê? Quais? Quais que eu tenho que guardar? Quais que eu tenho que guardar? E Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo contra não. Como a ti mesmo. Que ninguém ama contra, né? Gente, eu vou dar 1 minuto para você. Lê de novo esses mandamentos e me fala qual mandamento está faltando aí. Quais mandamentos estão faltando? Quais estão faltando? Primeiro está faltando. Não terás outros deuses além de mim. Segundo está faltando também? Está faltando. Não farás para ti imagem para adorá-los. Terceiro está faltando? Está faltando. Qual que é o terceiro mandamento? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento? Guarda o sábado. Cadê esses mandamentos? E está faltando um também, lá no fim, que é o quê? Não cobiçarás. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler com um olho atento. Sempre perguntando, por que está escrito assim? Os mandamentos são 10, não é? Então, caiu fora 5. Então, só 5 são citados. E esses 5 são citados, são mandamentos que regulam o quê? O nosso relacionamento prático em relação ao outro. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo é em relação ao outro. Faltou o não cobiçarás. Por que o não cobiçarás não entra aqui? São questões que dentro dessa conversa nos fazem entender um pouquinho sobre essa graça subversiva de Jesus. Até aqui tudo bem? Você está entendendo aonde Jesus quer chegar com tudo isso? Então, o Danny Ortland, ele reflete sobre todas essas coisas. Por exemplo, aqui, qual que é o trecho aqui? Ele fala sobre os mandamentos, né? De a página aqui, coisa. Um ficou de fora, o 10º mandamento, o que proíbe a cobiça. Por que Jesus deixaria essa de fora? Jesus evitou esse mandamento horizontal final pela mesma razão, porque esse é o único mandamento mencionado por Paulo em Romanos 7, como tendo provocado o pecado dentro dele. O único mandamento horizontal que fala sobre o coração. Assassinato, adultério, roubo e os outros são todos pecados observáveis. Cobiçar é um pecado do coração, interno e invisível. Então, Jesus está provocando aquele jovem. Você cumpre todos os mandamentos que as pessoas podem observar em você? Cumpro todos esses mandamentos. Tudo isso tenho observado. E o que me falta ainda? O que falta para o jovem? Não é cumprir apenas os mandamentos observáveis, é cumprir os mandamentos que não são observáveis. Não é apenas os mandamentos que as pessoas enxergam, que é o exercício da nossa piedade num nível horizontal. Mas faltam os mandamentos verticais e o mandamento que rege e regula o que? O nosso coração. Então, na perspectiva de Jesus, o jovem rico tinha um grande problema, que é o grande problema que é atacado pelos primeiros 3 mandamentos, que é o problema da idolatria, porque esse jovem, para ele mesmo, os mandamentos, a maneira dele fazer as coisas de forma legalista, ele mesmo era o Senhor da sua vida, ele mesmo era o próprio ídolo. Tudo isso tem observado. As pessoas sabem que eu sou assim. Eu não matei ninguém. Você fala isso, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Eu sou gente boa. Todo mundo sabe do meu proceder. Mas será que apenas esse aspecto exterior é um aspecto que realmente conta? Nós vimos na mensagem que tudo que nós fazemos em forma exterior, ela nasce de onde? Do nosso coração. E o nosso coração é o quê? É o solo que Deus trabalha. Se você quer ser perfeito, olha o versículo 21. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Todo o compromisso que ele tinha era em relação às pessoas que conheciam ele, as práticas que ele tinha de forma visível. Esse jovem rico não tinha um compromisso com o quê? Com os céus. Porque não há menção dos mandamentos iniciais aqui. E como ele não tem um compromisso com a dimensão vertical que nos liga a Deus, tampouco o seu coração é um coração transformado.
Um coração que faz com que as suas atitudes sejam realmente atitudes verdadeiras. Porque eu posso não matar, mas isso não me torna alguém santo. Eu posso não adulterar, mas não ache que isso é grande coisa, porque você não faz mais do que a sua obrigação. Você pode não falar mentira. Ué, a gente espera de crente o quê? Que fale só a verdade. Mas isso não é suficiente para demonstrar diante de Deus se realmente você é uma pessoa o quê? Transformada. Vende tudo que você tem. Vamos ver se aquilo que te serve como âncora realmente é aquilo que vai sobrar de você depois que tudo foi embora. As coisas visíveis, as coisas tangíveis que nós temos. Se livra de todas elas. Porque essas coisas para o jovem rico se transformaram em ídolos. E a grande discussão implícita de Mateus é de Jesus chamar a atenção para o grande pecado que assombra o coração da humanidade, que é a idolatria. E a idolatria mais triste que pode haver dentro do povo de Deus é a idolatria das normas, das regras, dos costumes e da moral. Porque isso pode facilmente ser confundido com uma vida piedosa. Quem não faz isso é piedoso. Quem deixa de fazer aquilo é piedoso. Mas quando você só analisa pelo que é visível, você esquece que todos podem observar o que é visível, mas Deus está observando o quê? Seu coração. Não cobiçarás. A cobiça ninguém consegue ver. Se você está cobiçando alguma coisa ou alguém, ninguém consegue saber. Porque é algo estritamente relacionado ao domínio do seu coração, que é para onde Deus está olhando. Que é para onde os verdadeiros ídolos são apresentados. Que é para onde o Espírito Santo ele é destacado para fazer uma obra. E por que o Espírito Santo faz no coração? Porque é no coração, é a partir do coração que tudo acontece, e é do coração que tudo transborda para fora na nossa vida. As nossas ações, elas são decorrência daquilo que nós somos dentro de nós. Tudo começa dentro, é de dentro para fora, nunca é fora para dentro. O legalista quer consertar as atitudes e o procedimento, o comportamento para chegar no coração. O evangelho trata primeiro o coração, porque é no coração que está a raiz do mal. E uma vez que o evangelho alcança o coração, do coração para as mãos, para a boca, para o pé, é muito mais fácil. E olha só, digo-lhes a verdade. Jesus agora vê que o jovem se afastou triste. Nunca despertou uma curiosidade dentro do seu coração, mas o jovem guardava todos os mandamentos. O jovem guardava todos os mandamentos. Os mandamentos que Jesus citou, guardava todos. Então por que ele sai triste? Porque ele sabe, e ele percebe com o discurso de Jesus, que aquilo que ele fazia de forma exterior não era suficiente para lhe dar a vida eterna. Que ele tinha que abrir mão daquilo que aprisionava o seu coração. A riqueza, mais ao ídolo que ainda ele servia. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus, depois que o jovem vai embora, ele diz o quê? Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus pega o exemplo daquilo que é a menor coisa com uma das coisas maiores, que é o camelo, e faz uma comparação absurda, que é o camelo passar no fundo de uma agulha, para falar a tamanha dificuldade de se entrar no reino de Deus, quando nós vivemos ainda aprisionados aos ídolos, e quando nós achamos que o nosso proceder exterior é o que nos define diante de Deus e diante das pessoas. Por que esse tipo de história é adequado àquilo que Mateus quer nos dizer? Porque embora o jovem rico estivesse obedecendo nominalmente e aparentemente, na verdade ele estava fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Porque o jovem rico, ele se deteve nos aspectos visíveis e práticos e não se atentou que a obra que Deus queria fazer no coração dele era no coração, a partir do coração. Quando Jesus olha para os religiosos, você imagina quão triste Jesus não deve ter ficado? As pessoas que deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e todo mundo estava esperando o Messias vir, todo mundo estava esperando o Messias chegar, e quando chega, os religiosos foram aqueles que não conseguiram enxergar em Jesus
o Salvador prometido. Quem enxergou? As prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, as pessoas humildes. E por que os religiosos tinham tanta bronca de Jesus? Porque os religiosos se sentiram o quê? Ameaçados. Jesus era um competidor, ameaçando os interesses e o poder que eles tinham. Eles ficaram presos às questões exteriores e não se atentaram que aquilo que Jesus quer fazer, ela nasce do coração, ela é a partir do coração. E, junto com essa história, nós temos uma sequência de mais 2 capítulos que nos ajudam a entender a complexidade dessa dinâmica que acontece no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos transporta de uma prática religiosa morta, que nós consideramos como viva, mas só porque atende aos nossos interesses e nos dá uma percepção de que nós estamos fazendo alguma coisa. Porque é aquele negócio, eu estou cumprindo os mandamentos, então eu estou fazendo alguma coisa por merecer. Ninguém pode dizer o contrário, mas o que Jesus está dizendo é que você não está fazendo por merecer. Você está fazendo as coisas certas, com as motivações erradas, e se você está fazendo com as motivações erradas, aquilo que você acha que é um ato de obediência, na verdade é um ato de desobediência. E o diabo mora nessa sutileza. O diabo não aparece chifrudo assim, né? Porque todo mundo ia reconhecer ele, né? Com capa, diabo veste que cor? Vermelho, com tridente na mão, cheirando enxofre. O diabo não aparece assim. O diabo é tão sutil, inteligente e engenhoso que ele faz você ter a impressão que você está fazendo a coisa certa, quando na verdade você está fazendo uma atitude certa, mas com a motivação errada. Na verdade, você está fazendo para você satisfazer o seu ego e não glorificar a Deus. Você está fazendo para ter a aceitação das pessoas, para ter um proceder ilibado diante das pessoas. Esse jovem rico era um jovem de visibilidade na sociedade. Por ser rico, mas também por ser alguém preocupado com a sua condição religiosa. Porque senão ele não faria essa pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Mas aquilo que visualmente o qualificava, interiormente o desqualificava. Porque ele tinha um ídolo no coração, que no caso dele eram as riquezas, é a percepção das coisas materiais, que impedia que ele cumprisse os 4 mandamentos anteriores que são omitidos aqui no discurso de Jesus, e impedia que ele também observasse para o seu coração. Gente, os evangelhos, e nós vamos ver isso na sequência, os evangelhos são um chamado ao coração. O evangelho transforma a partir do coração. O evangelho nos aponta o que está de errado, as percepções incorretas, para que pouco a pouco nós possamos nos aproximar a partir do coração daquilo que é o centro da vontade de Deus. Você pode reconhecer nas pessoas uma pessoa ilibada em termos de procedimento, mas você não conhece o coração. Mas diante de Deus, o nosso coração é desnudado. E o que Jesus mais faz no encontro que ele tem com as pessoas é tocar no coração, é falar ao coração, é trazer à tona aquilo que está oculto aos olhos das pessoas, é fazer com que aquilo que você esconde lá no fundinho, e tem coisas que você nem esconde, tem coisas que estão tão dentro, que você nem se dá conta que você é assim. Mas Deus vai trazendo à tona, o Espírito Santo vai fazendo um serviço de limpeza profunda dentro de você e vai mostrando, é isso que você está errando, é isso que você precisa consertar. Essa demonstração que você faz diante das pessoas para ter aceitação social, religiosa, para mim não cola, porque você está com problema aqui. Então o chamado, particularmente de Mateus, ao contemplarmos que Jesus é por meio de quem toda a lei deve ser apreciada, interpretada, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei. Jesus não deixa que a lei seja cumprida apenas no seu aspecto legal e formal. Jesus nos traz a experiência da lei, nos estabelecendo nele mesmo o modelo. E você não vê Jesus apenas fazendo coisas por fazer. A Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos e amou até o fim. É um espírito sacrificial, é uma disposição totalmente diferente, a nossa disposição de cumprirmos
etapas religiosas para nos sentirmos melhor e para termos a aprovação das pessoas. O evangelho caminha numa sintonia diferente. Caminha numa direção bem diferente daquilo que nós mesmos achamos como correto. Por isso que quando nós temos essa vida cristã, e quanto mais nós vamos avançando, e quanto mais os anos vão passando, nós temos que ter um cuidado muito grande para nós não cairmos no erro dos fariseus. Porque fariseu, ninguém quer ser fariseu. Todo mundo vai se tornando fariseu ao longo do tempo. E depois que virou um fariseu, não admite que é fariseu. Porque já acha que o jeito dele é o jeito correto. E que outras formas de se pensar e de viver é meninice. Essa avaliação constante que o evangelho nos conduz a ter. E Mateus, nesse sentido, quando vocês forem ler Mateus, sempre com essa lupa, com esse radar ligado. Daquilo que Jesus quer fazer, em tirar-nos de um formalismo morto e nos apresentar o caminho de vida, de nos conduzir a um caminhar que pode ser desobediente aos padrões humanos, mas que é obediente aos propósitos de Deus. Porque tudo depende de quê? Da perspectiva de quem está te aprovando. Se você busca a aprovação dos homens, você vai viver de acordo com a contentar só a visão, sabe? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Qual que é o mínimo necessário para eu poder passar na média? Mas quando você está com o seu olhar ligado no coração de Deus, você não consegue fazer só o mínimo necessário. Você não faz o mínimo necessário para quem você ama. Quanto mais, melhor. Com mais intensidade, com mais coração. Jesus, ele faz esse chamado de nós sairmos dessa visão de fazer por fazer e termos o nosso coração à disposição de Deus para que a partir do coração a gente possa fazer todas as coisas. Porque com o coração transformado, aquilo que nossas mãos vão fazer, aquilo que nossa boca vai falar, por onde os nossos pés percorrerem, será com certeza cada vez mais adequado à vontade boa, perfeita de Deus. Por isso que é uma graça subversiva. Subversiva em relação aos padrões de quem? Aos padrões humanos, aos padrões da religião, aos padrões daquilo que é estabelecido. Jesus não tem compromisso com essas coisas, Jesus tem compromisso com aquilo que é o centro da vontade de Deus. E quanto mais junto, perto de Jesus, por isso que o evangelho é importante no nosso caminho do discipulado, rumo à maturidade. Quanto mais do evangelho nós tivermos dentro de nós, mais nossas atitudes serão transformadas e serão atitudes que realmente serão atitudes ao propósito de Deus. Não algo moralista, mas algo que parte de um coração totalmente transformado por Deus. Então, nós vamos continuar. Semana que vem nós vamos falar aspectos dessa graça subversiva em Marcos, depois em Lucas e nós vamos chegar em João. Vamos encerrar o nosso primeiro semestre, mas sempre nessa pegada, agora um pouquinho mais profunda. Semana que vem eu vou trazer os livros que os irmãos poderão ler. É uma leitura super legal, super agradável, bem simples, 12 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia. Né? E eu sou o cara de um capítulo por dia, aliás, né? Então, um capítulo por dia, 12 dias você já mata, você já vai ler o livro antes de terminar a série aqui, tá? Então, é um jeito diferente para a gente encerrar esse semestre de forma um pouquinho mais leve de conteúdos densos, mas uma pegada mais profunda de você também participar desse processo lendo. Então, você pode comprar na internet e tal, semana que vem eu vou trazer e a gente continua esse papo na próxima semana em Marcos dessa vez. Que Deus nos abençoe ricamente durante essa semana. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, muito obrigado por hoje. Hoje, dia que nós experimentamos um banquete do Senhor. Nós experimentamos e participamos da ceia do Senhor. Fomos confrontados, mas também consolados pela Tua palavra. E agora o Senhor mostra qual que é o cerne do nosso caminhar com Jesus. Ó Deus, que o Senhor confirme tudo o que foi feito, dito aqui, que a nossa semana possa ser conduzida em vitória e também com alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?